Olá, pessoal. Essa semana a gente vai falar sobre as relações entre o Brasil e a África. Então, assim, o Brasil e o continente africano possuem diversos aspectos em comum, como o passado colonial e alguns traços culturais herdados do período da escravidão. A maioria dos países que compõem o continente africano apresenta muitas similaridades com o Brasil. Primeiramente, os aspectos naturais de ambos têm em comum. A presença de extensas áreas florestadas, como a Amazônia brasileira e a Floresta Equatorial do Congo. Em seu território estão localizados os dois maiores rios em volume de água do mundo, o Rio Amazonas e o Rio Congo, respectivamente. Outro ponto em comum são as enormes faixas de clima tropical, recobertas por vegetação esparsas, conhecidas como savana na África e cerrado no Brasil. Na literatura de língua inglesa, o cerrado é conhecido como Brazilian Savanna, ou seja, a savana brasileira. Com relação aos aspectos humanos em comum, podemos destacar o processo de ocupação realizado pelos europeus, fundamentado na exploração e pilhagem de recursos naturais, período conhecido como colonialismo. A ocupação europeia privilegiou a produção de matérias-primas e introduziu o caráter predatório de diversas atividades ligadas ao setor primário, como a extração de madeira e as monoculturas de produtos tropicais, também conhecidos como plantations. A colonização de exploração adiou a industrialização dos países ocupados e contribuiu para o subdesenvolvimento econômico e social, características que são compartilhadas entre o Brasil e todos os países africanos. Ainda durante o processo de colonização, outro elemento começou a aproximar a África do Brasil: o escravismo da população negra. A migração compulsória de pessoas de etnias negras africanas para o Brasil trouxe ao país cerca de 4 milhões de trabalhadores escravos, que foram empregados principalmente nas atividades ligadas aos ciclos econômicos, como da cana-de-açúcar no Nordeste e a mineração e o café no Sudeste. Atualmente, é notória a influência africana em nossa sociedade e na cultura em geral, como nos elementos incorporados pela língua portuguesa, toponímia, hábitos alimentares e crenças religiosas. A África também atravessou um processo chamado de neocolonialismo, quando os interesses europeus se concentraram na produção de matérias-primas, como ênfase nas demandas da Revolução Industrial, que obrigava os países em processo de industrialização a buscar maiores suprimentos de minérios e fontes de energia, como o minério de ferro e o carvão mineral. Tais interesses tornaram os países africanos uma espécie de balcão de negócios das potências europeias, o que acabou formalizado a partir da Conferência de Berlim, entre os anos de 1884 e 1885, acordo que definiu os limites das possessões europeias na África, como a gente já viu nas aulas anteriores, como foi a divisão política, do continente africano pelos países europeus. Enquanto a África iniciava o neocolonialismo, o Brasil já estava experimentando a independência política. Ainda assim, a economia brasileira manteve a base primária como africana, tendo na produção cafeeira, esse produto tropical, originário do continente africano, a principal atividade econômica e de atração de imigrantes para o Brasil, até o início do século XX. Nos dias atuais, as atividades primárias, como a agropecuária e o extrativismo vegetal e mineral, continuam representando o sustentáculo da economia de países subdesenvolvidos africanos. Mesmo o Brasil sendo um país industrializado, as produções da soja e de minério de ferro correspondem aos principais produtos de exportação brasileira. Olha só, as relações econômicas entre o Brasil e os países africanos têm sido incrementadas desde o final do século XX. Fato que pode ser analisado como mais uma entre tantas ocorrências inseridas no fenômeno da globalização. Porém, não significa especificamente que o Brasil esteja presente em todo o território africano. Atualmente, os BRICS, grupo correspondente aos principais países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, corresponde às principais relações comerciais com a África. Desde o ano de 2011, a África do Sul passou a integrar os BRICS, o que pode ser encarado muito mais como uma estratégia de ampliação das relações entre BRICS
e a África do que o reconhecimento do potencial econômico sul-africano. Até porque foi muito avesso essa inserção da África no BRICS, porque muitos estudiosos acreditam que a África não se encontra exatamente, né, a África do Sul, exatamente no mesmo patamar de países como Brasil, Rússia, Índia e China, né? Então essa inserção seria uma estratégia econômica. A atuação das empresas brasileiras em países africanos está relacionada a segmentos como energia, minérios e construção civil, setores aquecidos no Brasil e em outras nações emergentes ou ainda em países subdesenvolvidos. As corporações brasileiras acabam exercendo controle em diversas cadeias produtivas dos países africanos, principalmente porque muitos desses países não apresentam empresas que exerçam algum tipo de concorrência, e também pela carência de políticas ou instituições reguladoras nos países em questão. Por vez, cabe aos próprios países oferecerem condições vantajosas para os investimentos brasileiros. Então, pensando assim, a somatória dessas relações entre África e Brasil serve para realizarmos uma reflexão. Não estaria o nosso país exercendo outro tipo de imperialismo, explorando as nações pobres africanas que querem crescer economicamente a qualquer custo? Fica aí a reflexão para vocês. Sim, governos que liberalizam suas regras e ofertam benefícios para o capital internacional em troca de empregos, não se importando em promover investimentos maciços na geração de tecnologia e disseminação de conhecimento, ou muito menos levando em consideração as consequências para o meio ambiente e para a sociedade de uma ocupação econômica desenfreada. Então, assim, a gente vê que o interesse, né, entre os países é totalmente político e econômico, né? Não pensando na questão ambiental. Enfim, a África e o Brasil partilham de uma mesma história de perdas humanas e naturais, por conta da relação de interdependência com as nações desenvolvidas. É importante que ocorra o fortalecimento das suas estratégias políticas a fim de encarar os enfrentamentos que possuem em comum, como a erradicação da pobreza, recuperação de áreas degradadas, melhoria de saneamento básico, entre tantos outros. O crescimento da economia é apenas um dos componentes para alcançar todos esses objetivos e não pode ser a única aposta para promover o desenvolvimento socioeconômico. Então, pessoal, eu sei que essa aula ficou um pouquinho longa, né? Mas era necessário para a gente estar finalizando o continente africano, a gente entender, né, o espaço geográfico da África, as relações culturais entre o Brasil e o continente africano. Então, como atividade dessa semana, eu quero que vocês façam uma breve síntese, né, um resumo de tudo o que vocês entenderam, que vocês acharam interessantes das últimas aulas que vocês assistiram sobre o continente africano. O que vocês guardam aí que seja mais relevante para vocês compreenderem a grandiosidade da África.